Olá, pessoal. Boa tarde ou boa noite. Meu nome é Rafael Belém de Lima. Eu sou professor do INSPER, coordenador do nosso curso de graduação, que, como vocês sabem, já está com as inscrições abertas para o vestibular e tem previsão de começar a primeira turma em fevereiro do ano que vem. A gente vai fazer hoje mais uma dessas lives, da série de lives que a gente está fazendo para apresentar o corpo docente e o projeto, falar mais sobre eles. A gente já disponibilizou bastante material, né, no site, nas redes sociais do INSPER, algumas matérias que têm saído na imprensa, mas a gente acha muito importante fazer esse momento de falar um pouco sobre aquilo que a gente desenhou e trabalhou e pesquisou nos últimos anos, né? Eu vou me apresentar, mas eu estou trabalhando aqui no curso desde final de 2016, faz 4 anos que eu estou aqui envolvido com esse projeto, claro, além de outras atividades acadêmicas no INSPER, e a gente desenhou as coisas com muito cuidado, ouviu bastante, pesquisou, foi atrás de experiências e está querendo apresentar para vocês. Acho que esse é um momento muito especial para a gente, de falar para vocês, para os futuros alunos e alunas do curso, aquilo que a gente fez e por que a gente acha que esse curso vai ser incrível. Acho que a nossa expectativa é essa, né? Minha e da Natália, está entrando na live daqui a pouquinho. Bom, enquanto a Natália não entra, ela tá aqui no outro canto da biblioteca. A gente está os dois na biblioteca, a gente achou legal mostrar um outro espaço do INSPER para vocês, e um espaço que a gente vai usar bastante no curso, né? Acho que o curso de Direito como um todo, ele tem muito a expectativa que os alunos tenham que ler, tenham que pesquisar, e a gente está trabalhando num curso que vai ser integral por grande parte do tempo, e acho que é muito importante para a gente explicar para vocês o porquê disso, né? Por que a gente está fazendo uma experiência integral e o que essa experiência acadêmica que acontece em tempo integral tem, que ela precisa ser integral. Por que a gente não faz um curso matutino, um curso vespertino, às vezes um curso de noite até, mas escolheu fazer um curso integral. Então é importante a gente falar sobre isso. Eu estou só esperando um pouquinho para a Natália para a gente conseguir fazer a conexão e a Natália aparecer aqui. Mas a gente, além disso, vai responder as perguntas que vocês já mandaram. A gente tinha uma caixa de diálogo que ficou aberta para vocês fazerem a pergunta. E além disso, eu vi que vocês estão mandando algumas perguntas por aqui. A gente vai falar sobre essas perguntas agora. Já vi que a Mariana Scaff fez uma pergunta se a gente vai fazer aulas junto com o pessoal de economia e administração, né? Se os alunos de direito vão poder fazer aulas junto com os alunos de... Deixa eu ver se consigo liberar aqui a transmissão na live. Oi, Nath, você está ao vivo já. Oi, tudo bem, gente? Desculpa, a gente estava aqui tentando se organizar. Problemas técnicos. Então, eu estou aqui na biblioteca, do lado do acervo. A Natália está numa dessas salas que a gente tem para trabalho em grupo. É uma sala fechada dentro da biblioteca, com todo o equipamento de informática, conexão, monitor, parede, para poder escrever na parede. A gente quis escolher esses dois lugares para fazer a live de hoje. Mas, Nath, eu estava começando a falar que a gente ia explicar. Primeiro, acho que a gente precisava se apresentar. Me apresentei rápido, né? Disse quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. Mas acho que era legal você falar sobre você para a gente conseguir depois atender as perguntas e responder as coisas. Oi, tudo bem, gente? Eu sou a Natália Pires, eu sou professora também do INSPER, né, no curso de Direito. Eu estou super animada, né, com esse novo curso que a gente está criando aqui. Eu vou estar no primeiro ano ministrando a disciplina de Realidades do Brasil, né, e Projetos para o Brasil, que é uma disciplina que integra sociologia política e reflexões sobre o mundo do direito, mas também das ciências sociais aplicada, né, a problemas. E essa é um pouco a cara do nosso curso, eu acho, né? Estou me apresentando e já estou falando um pouco do curso, porque a gente está muito empolgado com o projeto, né? A gente que não consegue se desvencilhar dele, a nossa identidade está até sendo produzida na produção do curso. Eu fico soprando e minha franja vai subindo, né? Com essas máscaras. Bom, como a gente está aqui no INSPER e o espaço é fechado, a gente está precisando usar máscara, então já estamos pedindo desculpa se a franja balançar e, no meu caso, se o óculos embaçar. Pode ser que aconteça. Mas a gente vai falar mais sobre as matérias que a gente está desenvolvendo no curso, mas a gente tinha começado a falar sobre o curso em tempo integral, né? Que esse é um dos diferenciais do nosso projeto. Eu acho que era importante a gente explicar por que faz sentido a gente desenvolver um curso que é em tempo integral e não é matutino e vespertino. Eu vi que o Samuel Barros fez uma pergunta aqui, perguntando se o curso se ele vai ser integral ou vai variar dependendo do dia da semana. Vamos explicar um pouco que a gente tem, por que a gente fez um curso integral, como ele vai funcionar. A gente tem uma carga horária que é
compatível e está acima do que o MEC exige para autorização de um curso de Direito. Mas acho que uma coisa importante é mostrar que a gente não é que o curso é integral que vai ser um dia inteiro cheio de aula. Gente, isso não funciona. Né? O INSPER tem uma experiência longa já com educação em tempo integral e ela foi desenvolvida justamente porque faz sentido ter a aula, ter um tempo para assentar aquilo, para poder se dedicar às outras coisas. Então a gente vai ter uma experiência que vai se dividir. Né? Ela acontece de manhã e de tarde, mas com uma carga horária de sala de aula. A gente está pensando em 2 aulas por dia, acho que a grade varia nesse sentido, e com o resto do tempo com coisas que são muito importantes para a gente e para a formação de alunas e alunos. Né? Uma delas é horário de atendimento, que é uma coisa que aqui a gente tem, como deveria acontecer nas melhores universidades, um horário reservado. Os professores têm horários reservados na sua agenda, travados, para atender os alunos que falam da disciplina. Então, não é uma questão da gente poder, eventualmente, ter que arrumar um horário, pegar um professor no cantinho da sala, fazer uma emboscada para tirar uma dúvida que você possa ter, ou algo que você não conseguiu resolver durante a aula. Não, aqui a gente tem um horário que a gente vai estar parado dentro de sala de aula, esperando vocês, tanto para tirar dúvidas que podem ser dúvidas de grupo, ou para tirar dúvidas individuais. Às vezes, um outro ponto a gente explicou na aula, mas não ficou tão claro, você tentou fazer uma pesquisa e não conseguiu resolver, eu estou com dificuldade, onde eu procuro, como é que eu vou me informar. O horário de atendimento serve para isso. Essa é uma atividade. As outras atividades, acho que a Nath pode falar um pouquinho mais sobre elas. A gente está pensando em interações com profissionais e com instituições, tanto na área pública, na área privada, que já atuam no setor jurídico, para trazer experiência para dentro da formação logo no começo do curso. Acho que isso é algo muito importante. A gente vai ter clínicas, a gente vai ter mentorias, a gente tem as entidades estudantis no INSPER, que é a parte importante da formação. Nath, se você puder continuar. Esse período, né, o além aula, né, esse momento que é o momento fora da sala de aula, talvez seja um dos momentos mais importantes do processo de aprendizado. Né? Então, o curso é integral. Uma das razões é porque a gente quer que esse momento seja de fato aproveitado ao máximo, né? E isso quer dizer que não só a gente está trazendo para dentro do curso experiências profissionais, a ideia de o contato dos alunos e das alunas com o mercado, com os escritórios, com o terceiro setor, com as entidades, né, do sistema de justiça de uma maneira geral. E isso vai ser feito tanto. A gente tem um projeto também de estágio de verão, né? Então, assim, você tem um curso integral, mas você tem estágio de verão, né? O estágio de férias, né? A gente também tem as clínicas, que são um período, né? Um mês a cada final de semestre de atuação, né? de imersão completa dos alunos e das alunas dentro de um projeto específico que coloca os professores e professoras do curso, mas também parceiros e parceiras de todas essas entidades, né, empresas, entidades do terceiro setor, do sistema de justiça, escritórios de advocacia, para a solução de problemas concretos, e isso quer dizer que isso vai ser feito de maneira paulatina ao longo de todo o curso, né, os alunos e as alunas em contato direto com esses problemas, construindo, aprendendo a construir raciocínios que sejam jurídicos, mas que também avaliem problemas do ponto de vista externo, pensando, né, avaliação de políticas públicas, e também ao longo do tempo, né, produzindo algum tipo de retorno para a sociedade, né, para essas entidades que têm um caráter prático bastante forte. Né? Além das clínicas, né, e dos estágios de férias, né, a gente também tem um processo, né, acho que o Rafa pode falar um pouco mais, né, que é esse período em que a gente tem atividades práticas mais intensas dos alunos ao longo do curso, né? Aproveitando só para a fala da Natália, para responder um comentário que passou aqui no meio, que alguém fez, né? Será um curso mais prático ou mais expositivo? Acho que é muito importante dizer que a gente está formando, a nossa expectativa é formar alunas e alunos, né, profissionais do direito em geral, que vão atuar na resolução de problemas. A gente acredita que não há como fazer isso sem que você tenha experiência, claro, acompanhada, segmentada, responsável, mediada pelo corpo docente, de resolver problemas. Então, o ponto é, o nosso curso é integral porque ele vai ser muito prático. Ele vai ser muito mão na massa. A gente vai ter aulas expositivas quando for necessário, vários conceitos jurídicos, a gente precisa de um momento de exposição, mas ele não vai ser um curso que vai se limitar à exposição, muito pelo contrário. As próprias aulas, acho que a ideia da gente é que a gente tem um curso que as disciplinas, as formas de avaliação vão depender muito de trabalhos ativos. A gente está na biblioteca não por outra razão, senão para dizer
quem fizer esse curso vai ter que pesquisar bastante, vai ter que pesquisar coisas que são relevantes e que lhe interessem, né? E pesquisar não é só ler livro, pesquisar não é só olhar a base de dados, que é algo importante para a gente também. Pesquisar é entrar em contato com a realidade, saber como as coisas estão acontecendo, né? Acho que isso é importante. A gente vai ter disciplinas que vão ter projetos, vai ter que estruturar um problema jurídico, falar com as partes afetadas, falar com atores do sistema de justiça, falar com escritórios, falar com a sociedade civil que está organizada, tentar entender melhor qual é a realidade. A gente quer um curso muito prático, que vai demandar pesquisa, vai demandar interação com pessoas, vai demandar projetos. Então, um curso está muito organizado em torno disso, ele é integral para que vocês tenham, possam ter tempo e possam ter todo o acompanhamento e estrutura para fazer isso, né? E aqui acho que uma das coisas que mais me encantou quando eu vim para o INSPER, como eu já falei, estou aqui há 4 anos, é ver toda a condição e suporte que a escola dá para o desenvolvimento dessas iniciativas e dessas atividades, seja para o corpo docente, seja para os alunos. Uma parte relevante que a gente podia falar também, antes de falar sobre integração, mas acho que ela até é boa falar disso especificamente, falar sobre integração, são as organizações e as entidades estudantis, né? O INSPER dá muito suporte para que alunos e alunas desenvolvam suas atividades. Podem ser grupos de pesquisa, podem ser grupos de discussão, pode ser empresa júnior ou atividade que pensa em prestar consultoria. Pode ser desde o do Baja, que é o pessoal de engenharia que tem trabalhando no desenvolvimento de um carrinho para uma competição, e ele acontece, o carro é desenvolvido aqui no INSPER, as competições estão acontecendo o tempo todo, então a escola dá um suporte muito grande para isso. E por que eu estou falando isso com integração? Porque a gente tem a expectativa de que as alunas e alunos do curso de Direito possam participar das entidades que já existem hoje. Então, quem quiser atuar com consultoria vai ser muito bem-vindo na empresa júnior. Quem quiser atuar prestando algum serviço de consultoria que possa ser necessário para outra entidade também, mas quem quiser trabalhar, quem quiser se envolver com atlética, e acho que entidade estudantil não é só coisas relacionadas ao mercado de trabalho, quem quiser entrar no Vega para discutir projetos culturais, ou na Ágora para discutir problemas de filosofia, ou no Concílio para discutir política, acho que o direito vai ter, os alunos de direito vão ter esse papel muito relevante no curso de fazer com isso, e vão poder desenvolver as suas próprias atividades. Bom, estou tentando falar com a máscara, vou falar um pouco mais alto, então tentar soltar um pouco a máscara aqui. Mas os alunos vão poder desenvolver, inclusive, as suas próprias organizações e chamar alunos de outros cursos do INSPER para participar delas, né? As organizações são feitas pelos estudantes, pelos alunos, motivadas por eles, e acho que isso é algo muito importante da gente enfatizar. Os alunos de direitos vão poder participar das que já existem e conhecer, e os outros alunos que eles forem conhecer vão poder ter todo esse apoio da gente, do corpo docente, da instituição, para desenvolver essas entidades, né? Tem uma pergunta aqui que surgiu, né? Será algo mais empresarial ou né, os alunos, as alunas vão se envolver com as vertentes mais humanas, né? A ideia é que o curso ele permita que os alunos e as alunas se desenvolvam da forma como quiserem, né? Então a gente tem uma trilha específica que, claro, todas as trilhas dentro das disciplinas preparam os alunos e as alunas para a carreira que elas e eles escolherem, né? Seja dentro do terceiro setor, das carreiras públicas, das empresas, dos escritórios. Então, a ideia é que esse é um curso que inclui e que inclui perspectivas diferentes. Então, não é um curso mais empresarial, também mais humano. Claro que direito exige muito conhecimento sobre conceitos das ciências humanas, mas também exige, como é uma parte importante agora do nosso curso, né, e bastante única, exige conhecimento sobre ciência de dados, exige conhecimento sobre economia, micro e macro, exige conhecimento sobre estatística. Então, assim, a ideia é que esse aluno, essa aluna saia do curso, né, termine o curso com uma formação bastante plural e que isso permita a carreira, né, que essa aluna e esse aluno quiser. A gente sabe que os profissionais de direito hoje são demandados em questões que não necessariamente vêm carimbadas, né, um problema de direito de ciências humanas, um problema, né, de direito processual, um problema, todos os problemas são interdisciplinares, né, multidisciplinares, e a ideia é que o curso ofereça essas ferramentas para todos os alunos e as alunas, né, que elas e eles consigam terminar o curso com essa cabeça aberta para pensar e trilhar a trajetória que quiserem, né? Então não eu acho que o ponto todo talvez do INSPER é esse, né? A gente os alunos e as alunas se inspirem a fazer aquilo que entendem que contribui para o país, contribui para suas trajetórias, para sua vida, né? É bastante plural. Eu acho que esse é o ponto todo, né? Inclusão e pluralidade. Acho que é muito importante isso, talvez assim, um passo atrás, isso foi muito falado na última live, dá para contextualizar, a gente está fazendo uma série de lives com vários professores do corpo docente, foi algo que foi falado na última live,
pelo Caio e pela Bianca, que tocaram a última live. Sim, vamos formar pessoas para atuar no direito e resolver problemas. Não necessariamente problemas de empresa, mas também problemas de empresa. Não necessariamente problemas só do sistema de justiça, mas também problemas dos sistemas de justiça. A gente vai, no curso, permitir ter a formação básica para resolver problemas do direito, em parceria com profissionais de outras áreas, e dando oportunidade, isso é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais hoje, sobre eletivas, dando oportunidade para quem quiser se aprofundar, seguir a trilha e a carreira e obter as competências que vão ser mais importantes para isso. Então, ponto o curso ele é um curso de graduação, ele é um curso básico, é um curso que você faz uma vez na vida só em direito, você não faz 2 graduações em direito, você faz uma. Então, a gente tem uma formação básica para resolver problemas jurídicos, né? Esse é um ponto importante. E aí, para voltar um pouquinho no que a gente está falando das entidades, da integração, a Natália puxou uma outra dimensão de integração aqui que é relevante. Acho que é importante a gente falar que o curso a gente está pensando em 3 dimensões de integração, né? Uma delas a gente já falou bastante, que é a integração entre teoria e prática. Assim, a gente acha que o ensino tem que estar... A teoria é extremamente relevante para a prática profissional do direito, mas para isso ela tem que se mostrar relevante e tem que ser aplicada na prática. Então, o curso vai ter essas 2 dimensões. A gente vai ter um aprofundamento teórico que é necessário e que é importante. Eu posso falar sobre isso até com, assim, sei lá, lugar de fala. Meu doutorado em teoria do direito, a Natália fez graduação, além de, enfim, de toda a atuação acadêmica, fez graduação em ciências sociais. A gente sabe, Bianca falou no último curso, é graduada em filosofia, a gente sabe a importância de teoria, mas a gente vai fazer um curso voltado a integrar isso com a prática. Um outro ponto a Natália já mencionou, né? Os problemas não vêm com rótulo, não vêm com uma etiquetinha. Oi, eu sou um problema de processo e basta você conhecer processo para me resolver. Não é assim que funciona, né? Os problemas envolvem vários campos do direito e a gente montou um curso desenvolvido, orientado, o currículo orientado por problemas para ter essa integração na maior medida possível. Integração entre o quê? Entre processo e direito material, entre direito público e direito privado, entre direito e outras áreas do conhecimento. E aí é um ponto importante também para a gente falar por que a gente acredita que esse pode ser um diferencial do curso. A gente é um curso que vai ter vários momentos de integração, quase não vou nem dizer momentos, a gente vai ter uma experiência integrada. Tanto porque nas matérias jurídicas, né, a gente vai ter desenvolvimento de conhecimentos de outras áreas, como também porque a gente ainda vai ter algumas disciplinas que vão ser cursadas em paralelo a outros cursos e algumas com alunos de outros cursos. Acho que um ponto interessante, se a Natália quiser comentar alguma coisa sobre essas disciplinas de direito que desenvolvem, o que poderiam ser uma disciplina que é do curso de direito, não existe no outro curso, mas que está desenvolvendo conteúdo de outro curso. A Natália está com uma disciplina que a gente só tem por enquanto no curso de direito, foi desenvolvida para isso, mas que é uma disciplina toda a dinâmica dela, a Natália começou a falar isso no começo da live de hoje, todo o desenho dela tá ligando, né, problemas jurídicos e problemas relevantes com teoria social. Nath, você poder falar um pouco sobre isso? Eu acho que, assim, o exemplo dessa disciplina eu acho que é bastante interessante, porque essa é uma disciplina que a gente está pensando com muito carinho e muito amor, porque é uma disciplina que combina questões que são problemas, né, do Brasil, né? Então, ideias como desigualdade racial, desigualdade de gênero, desigualdade de renda, né? Mas também isso sendo, né, a estrutura dessa disciplina, pensar essas desigualdades a partir também e pensar outros problemas que também se organizam a partir dessas desigualdades, né? O nosso problema ambiental, o nosso problema de desigualdade urbana, né, de acesso à cidade, de acesso à terra, o nosso problema de... acho que basicamente essas as estruturas, né, do curso a gente está pensando. E assim, para além do conteúdo, o ponto todo é que é um curso estruturado a partir de problemas. Então, os alunos e as alunas vão olhar para ciências sociais e para o que as ciências sociais têm produzido em termos de conhecimento para esses problemas, né, para avaliação, para análise empírica, para a compreensão empírica desses problemas. Precisam passar por algum tipo de incursão em teoria social, por exemplo, mas também estão olhando para isso como problemas. E essa é basicamente a forma de raciocinar do direito, né? A gente tem no direito a gente quer resolver problemas, a gente quer se antecipar a problemas, né? Então, a ideia de estruturar o curso, essa disciplina, por exemplo, a partir de problemas, é porque esse é o tipo de raciocínio também que quem está dentro do direito precisa ter quase que naturalizado, né? E esses são problemas que vão estar, de uma certa forma, perpassando todas as áreas do direito, né? Todas as áreas do direito estão dialogando em alguma medida com esses grandes problemas do Brasil.
Então, essa é uma disciplina, por exemplo, que a gente criou para o curso de Direito, mas que ela se espraia para todas as disciplinas do curso de Direito, né? Então, ela não é só localizada ali, uma introdução à sociologia, por exemplo. Não, ela é organizada para que tudo aquilo que é construído dentro dessa disciplina absorve o que as outras disciplinas do nosso curso estão discutindo, pensando, mas também o que ela pensa se espraia para as outras disciplinas também, né? E acho que isso é um pouco a filosofia do nosso curso, né? As disciplinas conversam entre si, e não só as disciplinas do direito entre elas, né? Mas as disciplinas seriam para além do direito, né? Microeconomia, macroeconomia, ciência de dados, estatística, esses são conhecimentos que não vão ser pensados no abstrato. São ferramentas, são formas de pensar o mundo social, de pensar o mundo, né, empírico que a gente vive, mas são ferramentas que permitem que problemas do direito sejam melhor contextualizados, melhor compreendidos, né, melhor resolvidos. Então, a ideia é essa integração muito estrutural e difícil de fazer, por isso que é um cuidado e um carinho muito grande da gente estar apresentando esse curso para vocês, porque é quase que então fico até sem fôlego por causa da máscara e por causa da empolgação, né, do que a gente está tentando montar, do que a gente montou, na verdade, né? Sim, e acho que um ponto bem legal do que a Natália falou, e fazendo uma conexão com uma pergunta que veio lá no começo e depois a gente seguiu na live e acabou não voltando, que é, bom, vai ter matérias que são desenvolvidas junto com outros cursos? Sim, né? A gente pensar um pouco na parte de integração, de resolução de problemas, tem uma matéria de design e empreendedorismo que a gente está montando tudo e preparando para que os alunos de direito entrem na mesma sala que os alunos de administração e de economia hoje estão fazendo uma disciplina de fundamentos da administração, que é uma disciplina voltada a entender a realidade e conseguir ter um pensamento estruturado para resolver problemas e compreender problemas, né? Uma disciplina que é um projeto aplicado. Toda a disciplina é voltada para um projeto, para tentar identificar, né, quais são as necessidades do usuário dali. E por usuário, a gente pode pensar no usuário de um produto, no caso de uma empresa que está sendo desenvolvido, mas no usuário de política pública, no usuário no teu cliente, se você tiver um escritório, na sua empresa, se for um departamento jurídico de empresa, ou em que está sendo afetado pela decisão, se você for alguém que vai trabalhar no sistema de justiça. Então é muito importante essa noção, e bom, já que é importante entender realidades diferentes, conversar com pessoas diferentes, por que não fazer esse curso com alunos de outros cursos? Eu acho que esse era um curso que deveria ser feito assim. É um mega trabalho estruturar isso e ver como é que vai funcionar na prática, como a gente conseguiu, e vai ser bem interessante. Por outro lado, para não fazer um curso, por exemplo, de microeconomia que ficasse jogado, por mais que o curso de economia aqui no INSPER seja um curso voltado a racionar, o primeiro, o Micro 1, é um curso voltado a desenvolver as bases da racionalidade econômica, né? Acho que era importante a gente conseguir contextualizar isso com problemas jurídicos. E para isso a gente vai ter a matéria de micro acontecendo no mesmo momento no curso de administração e economia e no curso de direito, só que no direito a gente está desenvolvendo uma versão com exemplos que mostram a aplicação daquilo para a realidade jurídica. Quando a gente for trabalhar esses conceitos, quem vai tocar a primeira versão desse curso é o professor Paulo Furquim. Os tipos de problema que vão ser usados, os exemplos, são problemas da realidade de um profissional do direito para mostrar como a racionalidade, como conceitos e fundamentos de microeconomia são muito relevantes para explicar o comportamento de atores que podem estar impactando o direito ali na prática. Então é isso que vai acontecer com microeconomia, é isso que a gente vai fazer com macro, e é isso que a gente vai fazer com estatística e programação em duas disciplinas que estão na grade de ciência de dados aplicados ao direito. Mostrar como esses fundamentos são relevantes para o direito e engajar as pessoas para mostrar, olha, aprenda isso, que isso vai ser muito relevante para a sua atividade profissional futura. E aí, usando ciência de dados para falar um pouco sobre eletiva e como isso se aprofunda, uma das perguntas que a gente recebeu foi a partir de que momento eu vou poder fazer eletivas e qual o papel das eletivas, né? Acho que a gente queria mostrar que eletiva não é algo que no curso ela é pensada para você dar sequência à tua formação para te dar mais competências para aquilo que você quer efetivamente fazer, né? Então tem algo muito importante que já acontece no INSPER, que é muito legal para a gente falar de integração, que são as trilhas integradas da graduação. A gente tem hoje, a partir do segundo semestre aqui, a possibilidade de que alunos e alunas façam matérias em algumas áreas. A gente tem uma trilha de empreendedorismo, uma trilha de gestão e política pública, que são matérias que são focadas em determinados temas
e tem uma trilha, um conjunto de disciplinas que te dão uma formação e permitem depois que você vai desempenhar isso melhor nessas áreas. Então, a trilha de empreendedorismo, ela vai poder, quem fizer a primeira disciplina, e vai ser todo mundo com uma disciplina obrigatória, a disciplina de design e empreendedorismo no primeiro semestre do curso, pode seguir a partir do segundo na trilha de empreendedorismo, ter matérias focadas para empreendedorismo e em determinado momento ter até um projeto, né? Apresentar seu projeto de negócio e vê-lo ser desenvolvido, né? De algum modo incubado aqui no INSPER, com todo o apoio da comunidade que existe aqui. Outra coisa a gente pode ter na trilha de gestão política pública. Eu e a Natália, hoje já ministramos disciplinas nessa trilha, e a ideia é justamente essa. A partir do segundo semestre, já há disciplinas para quem tiver interesse em gestão política pública, de já começar a escolher algumas disciplinas dessa trilha e tomar mais contato com isso. Então, gestão pública é uma matéria que já vai poder ser, fundamentos da gestão pública, é uma matéria que já vai poder ser cursada como eletiva a partir do segundo semestre. E por que eu falei de ciência de dados aplicado ao direito e às trilhas? Porque há uma trilha de ciência de dados no INSPER, é uma trilha integrada. E como ela é integrada, ela é cursada por todo mundo, por quem faz ciência da computação, por quem faz ciência da computação ainda não, engenharia da computação, engenharia mecânica, engenharia mecatrônica. Essa trilha está integrada, economia, administração, e a ideia é que os alunos de direito que fizerem essas disciplinas vão ter condição de seguir uma trilha de ciência de dados e trabalhar junto com pessoas que têm, ou que a expectativa é que tenham uma base quantitativa mais sólida porque fizeram outro curso. Então, se essa for a tua expectativa, a tua vontade de atuar, a gente tem espaço e a gente está desenvolvendo um currículo que permite esse aprofundamento no que a Natália falou, para depois, na área que você quiser escolher atuar, você ter mais repertório para atuar nela. Falei demais, né? Sobre as trilhas. Mas acho que esse era um ponto importante. E sobre as eletivas, só para a gente fechar esse ponto, né? A gente tem um currículo básico em tempo integral até o sexto semestre, o currículo obrigatório. A partir do sétimo, a gente tem algumas disciplinas obrigatórias, inclusive um projeto de prática jurídica que é bem interessante no sétimo e no oitavo semestre. Mas tem uma coisa bem relevante também, que a gente começa a ter eletivas. E ali a gente tem a possibilidade de escolher mais matérias, não só as da trilha integrada, mas mais matérias que vão ajudar nessa complementação profissional, né? E elas podem ser tanto matérias para desenvolver interesse para quem tem interesse maior numa área, quanto matéria para quem vai se aprofundar mais em determinado ramo do direito, quanto matéria para quem quer dominar uma determinada competência. Por exemplo, uma eletiva de mediação e negociação, por exemplo. Ou a gente pode pensar, para quem tem interesse numa área, uma disciplina de agronegócio ou de sustentabilidade e meio ambiente, para quem ou de política social, ou uma disciplina de infraestrutura. E para quem quiser seguir no direito e se aprofundar, a gente vai ter contratos complexos, tributação avançada, direito e processo penal avançado, disciplinas de conteúdo eminentemente jurídico, mas que vão além do conteúdo que foi desenvolvido no ciclo básico. Bom, acho que sobre eletivas era isso. Sobre a formação integrada, vale a pena talvez a gente mencionar um pouquinho, Nath, acho que você pode falar sobre isso, sobre as trilhas, sobre as clínicas, que é um momento de integração entre teoria e prática. A gente desenvolveu um projeto bem interessante de clínicas, ele é diferente, e ele é diferente até em termos do que se fazia aqui, por exemplo, se faz nos outros cursos. Nath, se você puder falar um pouquinho mais sobre as clínicas. O projeto de clínicas, né, é muito interessante porque ele acontece, né, um mês inteiro de imersão completa, né, dos alunos e das alunas nessa atividade de clínicas. Então, as aulas acabam e os alunos e as alunas estão dentro do projeto de clínicas. E esse projeto de clínicas, né, a ideia é que esses alunos e essas alunas interajam, se debrucem sobre problemas reais, né, de entidades afiliadas, né, ou parceiras do INSPER, ou mesmo projetos dos professores ou das professoras, né, projetos que podem ter todo tipo de formato, né, mas eles, em geral, vão ser projetos que estão pensando problemas reais do Brasil, de uma empresa, de um escritório de advocacia, de uma organização do terceiro setor, de uma entidade do setor público, né? Então, um projeto, por exemplo, que a gente está elaborando, para dar um exemplo mais concreto, é uma parceria com a Secretaria de Estado aqui de Saúde. A ideia é que os alunos e as alunas ajudem a gente a pensar problemas que a Secretaria, né, vive no ambiente da judicialização da saúde, que é um tema que eu estudo há muito tempo, e paulatinamente comecem a desenvolver
possíveis soluções, né, que auxiliem, né, a secretaria, o setor público nesse tipo de problema. Então, no primeiro ano, né, os alunos e as alunas se envolveriam na avaliação desse problema, né, o que é essa judicialização da saúde, né, essas ações judiciais pedindo coisas de saúde para o judiciário, né, serviços, vagas de emergência, de urgência, vagas hospitalares. E aí, no segundo semestre, no segundo ano, né, esse mês de imersão, os alunos e as alunas começariam a pensar em como avaliar o impacto dessa judicialização sobre a política pública, para que nos semestres seguintes, esses alunos e essas alunas comecem a pensar em soluções possíveis, né, em potenciais instrumentos de intervenção para que essa judicialização possa ser mediada, contornada ou melhorada, né? Que algum tipo que exista alguma forma de resolver problemas que são levados à justiça em relação à saúde das pessoas, né, dentro do setor público, mas que também ajude a gestão a administrar melhor esses conflitos. Então, é um exemplo, né, que a gente está desenvolvendo e pensando aqui, mas é exatamente um exemplo muito claro de como que o projeto de clínicas integra esses alunos em questões reais, muito atuais, né, que envolvem sistema de justiça, gestão pública, por exemplo, e que exigem produção de pesquisa. Então, tem uma coisa muito importante assim que a gente está pensando e que esse curso, o curso de Direito do INSPER, nasce também muito integrado com pesquisa em Direito. Então, eu sou uma professora pesquisadora, faço pesquisa, né, todos os nossos professores aqui fazem pesquisa intensamente. Então, a ideia é que pesquisa também faz parte da formação dos alunos, né? É aprender a entender o mundo e a falar sobre esse mundo de uma maneira bastante controlada, robusta, né? Aliada ao conhecimento que já foi feito, já foi pensado sobre esses problemas. Então, nesse caso, por exemplo, da judicialização da saúde, os alunos e as alunas estariam interagindo com um problema muito real, que envolve pessoas de verdade, né? Que envolve gestão pública, que envolve literatura, que envolve pesquisa, e elas vão pensando esse problema de maneira, né, a criar competências, né? Como eu organizo um problema, como eu penso as soluções do problema. Então, primeiro eu preciso entender o problema, entender o impacto dessa judicialização, dessa atuação do sistema de justiça sobre uma política pública, o que é efetivo, o que não é efetivo, né? Quais são as dimensões dessa relação, desse problema empírico, né? E depois, paulatinamente, os alunos e as alunas começam a pensar, para além da análise, né, em proposições, em possíveis soluções. E esse é mais ou menos o raciocínio que a gente está pensando em colocar para todas. O projeto de clínicas é bastante peculiar por isso, né? Porque ele integra também o conhecimento e as competências que foram desenvolvidas nos cursos, né? Então, todos os cursos deram algumas ferramentas, né? Dessas que são necessárias para que esse aluno e essa aluna, no momento das clínicas, comece a pensar um problema real de um setor real, né? Em que envolve pessoas reais, né? Então, acho que esse é um exemplo, né? Mas é um exemplo que acho que anima muito, né? A ideia é que a gente tenha algumas entidades parceiras e os alunos se envolvendo em projetos diferentes, né? Ao longo do ano, dos anos, né? E progressivamente desenvolvendo competências para pensar em problemas que estão sendo discutidos nas clínicas, né? Bom, o Piero levantou a plaquinha aqui para mostrar que a gente chegou na metade da live. Acho que é sempre bom, então, lembrar para quem conseguiu só acompanhar do meio para frente, o que a gente está fazendo aqui, né? Você estava rodando stories, chegou no INSPER, estamos ao vivo aqui falando sobre o curso de graduação em Direito. Eu e a Natália somos professores do curso, né? O Rafael, a Natália é professora do curso também. A gente está explicando um pouco mais, né? A gente já teve uma live anterior com o Caio e com a Bianca, outros dois professores, apresentando alguns aspectos. A gente está falando um pouco mais hoje sobre outros, e a gente estava aqui muito falando sobre integração, né? Sobre como integração é relevante. Integração entre direito e outras áreas, integração entre teoria e prática, integração entre as áreas e os ramos do direito nas disciplinas e nas atividades que a gente vai fazer, porque a gente está querendo formar alunas e alunos que tenham capacidade para resolver problemas complexos em parceria, em colaboração com outros profissionais de outras áreas, ou mesmo do direito, mas pessoas que saibam resolver problemas complexos em colaboração. Então, a gente está explicando a clínica, que é um momento, acho que simboliza muito do que a gente está pensando no curso, como a Natália explicou bem. É um momento no qual todas as aulas vão parar,
quem tiver aqui em tempo integral está um mês em tempo integral só com o problema da clínica, em grupo, atuando para dar uma resposta a um problema específico. A gente vai rodar, vai ter uma gama, assim, uma oferta de projetos contemplando várias áreas e vários momentos de atuação. A Natália falou sobre judicialização da saúde, que é talvez um tema que seja interessante, porque ele envolve, talvez como todo problema complexo, vários âmbitos diferentes de atuação, desde ator do sistema de justiça, mas também quem atua litigando por empresas de saúde ou por particulares que são afetados por isso, né, desde a saúde privada, pública. Então é interessante a gente olhar todo esse tratamento, mas é importante pensar que a gente vai ter problemas nas clínicas de outras áreas também, porque a gente quer desenvolver pessoas que têm condição de atuar em todos os setores, né? Então a clínica é um momento específico. E aí agora eu queria, acho que, colocar um ponto que veio, que a gente recebeu várias perguntas, e tem a ver com integração também, que é a ideia da dupla titulação, né? Acho que é algo que a gente tem, que é um dos diferenciais do curso, que é muito relevante, é a possibilidade de cursar a dupla titulação entre direito, administração ou direito e economia, né? Esse é um diferencial, porque a dupla titulação ela pode acontecer aqui, ela pode acontecer num tempo, vamos dizer assim, mais curto. Como isso vai acontecer? Acho que esse é o grande ponto, né? Como é que a gente vai fazer esse tipo de coisa acontecer? A Bianca já mencionou na última live que a gente está preparando, e aí eu posso falar, gente, a Juliana Inhas, que é coordenadora do curso de Economia, a Flávia Piazza, que é coordenadora do curso de Administração, e o Guilherme Martins, que é diretor de graduação. A gente está preparando todo o desenho e enfim, a comunicação de como vai acontecer a experiência da dupla para os alunos que já estão aqui no INSPER. Mas para os alunos de Direito, que a gente espera que sejam as pessoas que estejam nos assistindo agora, como isso vai acontecer? A partir do 7º semestre, a gente pode ter eletivas. Como a gente mencionou, já tem disciplinas que acontecem antes no curso, que estão acontecendo, às vezes, ao mesmo tempo, com a mesma turma de Administração e Economia. Algumas acontecem ao mesmo tempo, mas são turmas separadas, porque a gente desenhou uma turma específica para alunas e alunos de Direito. E algumas disciplinas, embora não estejam na mesma ordem, estão desenvolvendo os mesmos objetivos de aprendizagem. É o caso, por exemplo, de Ciência de Dados aplicado ao Direito, que não tem ali um congênere certinho ali no curso de Administração e de Economia, mas que a gente consegue adaptar e assim, garantir que quem fez essa matéria aprendeu o que deveria aprender, por exemplo, em sistema de informação. Então a gente está desenhando uma grade que o desenho da grade já tem competências que são comuns, objetivos de aprendizagem, a gente tem disciplinas, mas a partir do 7º semestre, quem quiser cursar a dupla titulação pode continuar até o 13º semestre, então 1 ano e meio além da formação tradicional, em tempo integral no INSPER, fazendo as outras disciplinas. A gente garante que ao final de 10 semestres a pessoa vai estar, se ela não, claro, tem que ser aprovada nas disciplinas. Não é só ficar 10 semestres no campeão de título, você precisa passar na matéria, você precisa ser aprovado, mas ficando um tempo aqui dentro enfim, cursando esse tempo, tendo sucesso nas matérias, no 10º semestre, se tudo der certo, concluiu tudo, você consegue se formar em Direito, continua mais 3 semestres, consegue concluir a graduação em Administração e Economia. Essa é uma diferença muito grande que a gente consegue fazer porque tem o currículo integrado, tem essa flexibilidade que a gente tem nas eletivas, e também acho que é também importante falar, e porque é um curso em tempo integral. Né? A experiência acontece assim, ela está sendo toda desenhada para isso, mas a dupla vai ser importante para isso. Então, a dupla titulação ao final de 10 semestres, conclui a graduação em Direito, ou se você vier do outro caminho, ao final de 8 semestres, você conclui a graduação em Administração e Economia, segue cursando em tempo integral, e quando chegar no 13º semestre, a grade sendo cursada, enfim, sem reprovação, tudo funcionando bem, você consegue concluir essa segunda graduação, que é muito relevante, porque o curso já vai ser integrado, e para quem quiser seguir esse caminho, e aí eu acho um ponto que é importante a gente falar, eu tenho alguma dúvida, eu não sei o que eu vou fazer, se eu faço Direito ou faço Economia, se eu faço Direito ou faço Administração. Eu convivi muito com pessoas que tinham essa dúvida na faculdade, e elas existem, ou tinha colegas que faziam o impossível de cursar uma faculdade num lugar, depois de um tempo se mudar para o outro, fazer crédito, e queriam fazer as graduações ao mesmo tempo. Esse é um diferencial relevante que a gente tem aqui, e o INSPER tem a gente desenhou o curso também pensando nisso, né? A gente sabe que é muito cedo, às vezes, né? E precipitar uma escolha
tão difícil quanto que carreira que eu vou fazer, eu tenho 17 anos. Aqui a gente tem a gente, sim, sabe, tem uma questão regulatória da gente precisar já definir tão cedo a carreira, mas a gente procurou lidar com isso da melhor forma e fazer um curso que permita essa mudança de rumo, se isso for o caso, e que formem pessoas, acho que o Caio falou isso muito bem na última live, que formem pessoas que, se tiverem, que quiserem ou tiverem que mudar de carreira ao longo da vida, vão ter competências necessárias para atuar em vários setores. Acho que esse é o nosso ponto. Por isso, para quem entrou agora, e acho que é importante falar mais uma vez, a gente não está formando um tipo de advogado específico. A gente não tem a pretensão de formar gente que vai atuar só para direito de negócios ou só no setor público, ou vai ser o advogado de startup ou advogado empreendedor. A gente quer pessoas que tenham competências para atuar nas várias áreas possíveis. Acho que esse era um ponto bem interessante, assim, que a gente valeria a pena falar. Mas voltando, a gente vai soltar um comunicado específico, acho que isso é importante para os alunos do INSPER, e a gente está só desenhando a grade da dupla para ter essa informação clara para vocês de como isso vai funcionar. Bom, sobre dupla, acho que esse era um ponto importante, lembrando só o nosso foco aqui na ideia de integrar, né? Quando for possível ter alunos de direito, quando for proveitoso, acho que esse é o ponto, né? A gente não está fazendo integração entre cursos porque é vantajoso para a gente colocar alunos de direito na outra sala. A gente está pensando muito bem na integração, a integração tem que ocorrer quando ela for vantajosa para a experiência do aprendizado. Acho que isso é definidor para a gente. Quando é importante separar o direito e alunos de direito numa turma específica, seja porque os interesses não são comuns, seja porque a formação tem pré-requisitos ali que não estão acontecendo, isso vai acontecer. Mas quando for importante juntar, e aí eu já falei sobre as trilhas da graduação integrada, já falei sobre a matéria de design e empreendedorismo. Quando for importante integrar, a gente vai possibilitar isso, dá um pouco mais de trabalho, mas a gente está muito motivado para fazer com que isso aconteça e que a gente, sim, faça muito proveito do que o INSPER tem hoje, que é uma escola integrada, né? Acho que esse é um ponto bem interessante. Essa integração entre alunos e alunas de diferentes áreas, né, além assim da dupla, né, mas a integração em sala de aula, ela é parte fundamental do aprendizado, né, porque esse desenvolvimento de competências, né, práticas, né, que exigem, a partir de problemas que são muito complexos, exige que esse aluno, essa aluna, né, já comece desde a graduação a pensar que vai eventualmente ter que falar, na verdade não eventualmente, né, muito provavelmente, muito constantemente vai ter que falar e se comunicar com pessoas de áreas diferentes, que têm um vocabulário diferente, pensam problemas com a outra cabeça, e essa integração, então, começando já em sala de aula, ela é mais natural, ela se torna menos, né, tabu, então não vai ser o profissional, o advogado que só fala o juridiquês, né? Esse advogado, essa advogada, essa pessoa que sai da graduação de direito, independentemente se vai ser advogado ou advogada, vai conseguir traduzir aquilo que aprendeu em termos de direito, né? Aquela coisa mais core, de uma forma que não é o juridiquês, né? A palavra jurídica, aquilo que ganha todos os argumentos porque ninguém entendeu nada, né? Na verdade, é o contrário. A gente quer que esse aluno e essa aluna consiga ser acessível, né? Que o que fala é algo que não só outras pessoas entendem, mas também essa aluna, ela também entende, né? Ela também sabe do que ela está falando, ela sabe da dimensão, das limitações de um determinado conceito, como se traduz esse conceito para outras áreas do conhecimento. Então, a ideia de integração tem muito a ver também com tornar o direito, né, de uma maneira acho que mais aberta, um espaço mais transparente, né, mais convidativo, que as pessoas entendam melhor também as regras que regulam a vida delas, né, como resolver problemas a partir do direito. Então, a ideia da integração também tem a ver com isso, né, com alunos e alunas ajudando talvez a gente a tornar o conhecimento do direito mais democrático, né, em relação às outras áreas e também aprendendo como as outras áreas pensam. E quem sabe, né, não sei, mas talvez está tornando essas outras áreas também mais compreensíveis para outras pessoas de fora delas, né. Então, essa comunicação, esse contato que quebra tabus, quebra essas barreiras diárias e coloca as pessoas na mesma empreitada, né? Eu tenho um interesse comum, eu estou fazendo direito, você está fazendo administração, mas a gente está pensando gestão de saúde. Por que não sentar e conversar e chegar a lugares comuns, né? Então, e aí a tradução vai acontecendo já na sala de aula, sentando do lado, né? Não sei na pandemia, com uma cadeira de distância, mas conversando, interagindo, pensando.
eu estou dando aula, por exemplo, numa disciplina eletiva de graduação, né? E essa disciplina envolve tem alunos tanto da engenharia quanto da administração e da economia, né? Que são áreas bastante diferentes, né? Com alunos e alunas com preocupações, né? Informações muito que têm sido, né? Então são pensadas com outra cabeça. Mas ao mesmo tempo, porque a escola é integrada, a comunicação entre esses alunos e essas alunas flui. E os alunos e as alunas conseguem chegar a pontos comuns, resolver problemas nessa disciplina, né? De uma maneira muito interessante, bastante integrada, né? Então, assim, eu acho que é uma questão de quebrar essas barreiras, né? Acho que é uma preocupação que o curso de Direito basicamente segue uma já tradição do INSPER de integração completa para absolutamente todas as áreas, e inclusive isso é também para a gente como professores, né? A gente não tem departamento, os professores e professoras aqui sentam todos juntos, né? No mesmo andar tem professores da economia, da engenharia, da administração, do direito, e estão todos pensando problemas, né? Então, acho que isso é também a tônica do nosso curso. E acho que esse ponto é bem importante, voltando também um passo atrás, né? Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente acha legal, bom, também, a gente acha muito legal, senão a gente não estaria aqui, mas claro. Mas porque é relevante fazer. Acho que a gente, assim, como eu mencionei, esse curso a gente estudou muito, pesquisou muito sobre o que valia a pena fazer, conversou com pessoas que atuam na prática, né, desde os vários setores de direito, e essa necessidade de profissionais de direito que saibam dialogar melhor com outros setores da sociedade, que saibam dialogar melhor entre si, que saibam construir soluções para problemas complexos em conjunto, era uma demanda de todo mundo, né? Assim, foi um ponto assim, olha, se algo une e isso acontece, a gente está produzindo uma websérie sobre profissões jurídicas, deve estar, assim, a gente está, não vou provocar ninguém para fazer isso mais rápido, mas assim, a gente queria que isso já tivesse pronto, que a gente está trabalhando para as entrevistas estarem prontas, mas todas as pessoas falam, olha, do promotor que faz tribunal do júri, ao juiz de caso previdenciário, a pessoa que saiu do direito e foi atuar numa startup, trabalhar melhor com outras áreas do conhecimento e ter saber aproveitar melhor aquilo que a formação jurídica dá, mas também conhecer melhor as outras áreas para construir solução em conjunto, é uma demanda e uma necessidade de todo mundo, e essas pessoas, para exercer papel de liderança, tiveram que enfrentar essas dificuldades ao longo do tempo. A gente quer formar isso dentro da escola, em tempo integral, com uma formação acompanhada e garantir, fazer um curso que garanta isso, né? No final, a gente quer que as pessoas saibam resolver problemas jurídicos complexos, ou talvez problemas complexos, não só jurídicos, e aí, para isso, a gente precisa desse tipo de habilidade. Então, o curso é muito voltado para a integração nessas 3 dimensões. Acho que esse é um ponto relevante para a gente falar. Enfim, a gente vai falar isso em toda a live, a gente vai falar isso em todo momento, porque acho que esse é um pouco a tônica do que a gente está fazendo. Eu vi que vocês mandaram também perguntas sobre vestibular, e acho que é importante a gente falar sobre isso. O INSPER teve uma experiência muito relevante e muito importante, provocada um pouco pela pandemia, mas que foi a realização do vestibular online. Né? A experiência foi muito bem sucedida porque ela permitiu a participação de alunas e alunos de vários lugares do Brasil, e a gente quer muito que isso aconteça no nosso curso, mas o INSPER é uma escola que tem a ambição de ser uma escola nacional, então a gente já recebe alunos de vários estados, a gente quer cada vez mais continuar fazendo isso, e o vestibular online funcionou muito bem nesse sentido. Então é uma experiência que vai ser mantida, o vestibular vai ser online, e como uma experiência que aconteceu no primeiro momento, mas e a gente quer cada vez mais, a cada edição aperfeiçoar, a gente está trabalhando nas especificidades técnicas do vestibular, e isso vai ser informado numa live com o nosso coordenador do processo de vestibular, que é o Tadeu da Ponte. O Tadeu vai explicar, quando tudo estiver definido, como é que vai ser a minúcia do exame, né? Como eu faço a prova, como é que a câmera tem que ficar ligada, essas coisas todas o Tadeu vai explicar e justificar o porquê disso está acontecendo desse jeito. Mas acho que uma coisa que é importante a gente já falar agora é sobre a cara da prova do direito, né? Por mais que o modelo da prova vai mudar, o que acontece na prova do direito? O que eu vou ter que estudar o quê? Me preparar? Primeiro ponto, o edital está disponível no site, acho que a gente recomenda muito que vocês olhem o site, vejam o edital, e ele vai ser muito mais preciso do que a gente, porque o edital é a regra do concurso, as coisas estão lá. Mas acho que é importante a gente já mencionar uma coisa. A gente tem 2 provas, né? Primeira e segunda fase. Primeira fase é uma prova de ciências humanas e uma prova que vai ter português e matemática. Essas 2 provas, elas acontecem em momentos diferentes, mas elas têm cada uma, português e matemática e ciências humanas, um peso
equivalente, e são provas de múltipla escolha de resposta objetiva. Para depois a gente tem a convocação para a segunda fase. Se a Natália quiser falar um pouquinho mais sobre a segunda fase, é uma prova específica que a gente faz aqui no INSPER. A experiência também é muito bem sucedida, porque aqui uma das coisas que a gente faz é desenvolve vestibular e acompanha a performance desses alunos depois ao longo do curso. E é um trabalho que tem um ajuste fino, e todo a gente tem um departamento de vestibular que funciona dentro da escola e de modo constante, com interação com a coordenação. E acho que a segunda fase seria legal. Natália, uma das coisas que é importante, a gente participa das provas, nós como professores, a gente podia falar um pouco sobre a prova. A gente tem redação e duas provas orais. Nath, se puder continuar. A gente tem na segunda fase, né, a redação, que é, né, uma prova importante, necessária, né, mas a gente também tem uma interação mais próxima com os candidatos e as candidatas, né, que é através de... É quase que um processo de entrevista, mas tem uma dinâmica de grupo, são duas dinâmicas, né, uma mais individual com os alunos ou as alunas, né, os candidatos e candidatas, e depois uma que é uma dinâmica de grupo, em que esses candidatos ou candidatas têm que se posicionar, conversar, falar sobre problemas que são colocados nessa dinâmica para esse grupo, né, problemas, e aí tem uma comissão de avaliadores, e deles, nessa comissão participam professores, professoras, ex-alunos, inclusive doadoras do nosso fundo de bolsas, né, podem participar, pessoas da comunidade INSPER, né, se envolvem no processo do vestibular, então essa é uma fase muito interessante, muito ímpar, muito diferente, eu acho, porque a gente acaba aprendendo mais sobre o candidato ou candidata, pensando, né, ouvindo, vendo, conversando, interagindo de maneira mais humana, né, não só a prova, né, técnica, né, aquela dimensão mais objetiva, né. A gente tem essa dimensão, queria dizer, talvez subjetiva, né, em alguma medida, mas que é muito importante para a avaliação de um candidato ou candidata, né. Então, eu acho que eu participei, né, dos dois últimos vestibulares, né? Nesse último eu participei da entrevista com os candidatos à bolsa, né? Mas no primeiro vestibular que eu participei da dinâmica de grupo, e é muito interessante ver, né? Porque é de fato algo que você não enxerga nos outros processos de seleção né, de vestibular, mas que faz muita diferença, né? Enxergar aqueles candidatos ou candidatas, e a gente estava pensando, eu estava lá participando para aprender sobre o vestibular, aprender sobre o processo de seleção, mas também para pensar como a gente pode pensar esses candidatos e candidatas para o direito, né? E eu acho que esse é um processo muito interessante, inclusive envolver o corpo docente. Então, assim, integração, de novo, aqui é um mote, está em tudo aqui nessa escola, né? A gente se envolve, inclusive, nesse processo de recrutamento dos nossos alunos ou alunas, né? De seleção, de convidar esses alunos, esses futuros alunos e alunas para fazer parte da nossa comunidade. Então, inclusive, então, o corpo acadêmico, o corpo docente se envolve também nesse processo. Eu acho que esse que é um diferencial ainda maior, que acho que só, mais uma vez, coloca integração à quarta potência aí em relação à escola. E acho que um ponto bem interessante do que a Natália falou, explicando na segunda fase, né, essas duas dinâmicas que a gente tem, a dinâmica em grupo e a arguição individual, mas também falou sobre a prova de bolsa. Acho que é importante a gente também lembrar uma coisa que é muito relevante falar do INSPER, né? O INSPER é uma entidade sem fins lucrativos, que reverte todo o seu superávit para a escola, tanto para fomentar a pesquisa, quanto para fomentar também atividades do fundo de bolsa. A gente tem um programa de bolsas incrível. Eu acho que é uma coisa que, tomando contato aqui, e foi o que aconteceu comigo quando eu vim para cá, achei impressionante, porque o programa de bolsa não é só um desconto na mensalidade, ou não só a mensalidade, é um processo todo de dar todas as condições possíveis para que alunas e alunos de vários lugares do Brasil possam vir para São Paulo e cursar aquele curso que eles sonham, que eles têm total capacidade e condição de fazer isso, mas eventualmente não tem condição econômica de arcar tanto com a mensalidade quanto com os outros cursos, né? Com os outros custos. Então, acho que é importante falar que o INSPER tem um compromisso de que quem passar no vestibular e for capaz vai ter todas as condições de fazer o curso na escola. A gente tem um processo seletivo voltado a, enfim, entender melhor qual o perfil, quais são as necessidades dos bolsistas, o que eles estão pensando, mas a gente tem um compromisso de todo mundo passar no vestibular, e é importante dizer que tem isenção
na prova na inscrição para o vestibular, para quem quiser ser bolsista e preencher os requisitos econômicos. Nossa bolsa não é por mérito, ela é por condições econômicas. E o processo de bolsa, ele tem, a matrícula é bancada, mas o INSPER também dá auxílio moradia, tem uma moradia construída aqui próximo do INSPER, na Vila Olímpia, para os alunos, mas depois o INSPER ainda auxilia na moradia e ainda tem um auxílio de custo para que os bolsistas, eventualmente, se tiverem que parar de trabalhar, se forem pessoas cujo trabalho possa ser necessário para o sustento da sua família, tenham condições de ficar aqui. O Piero está me avisando que a live está acabando. A gente vai ter mais lives, é sempre bom falar, fiquem atentos, a gente vai anunciar tudo no Stories, e o tá acabando aqui não tem chorinho, porque o Instagram deu uma hora, ele vai cortar a live no meio, não importa se a gente vai falando ou não. Então acho que é importante voltar a falar sobre bolsa, esse é um ponto bem relevante, fiquem atentos, olhem, tem todas as informações sobre o programa de bolsas no site do INSPER. Essa live, para quem conseguiu pegar só do meio para frente, ou perdeu o final, enfim, vai ficar... Quem perdeu o final não vai estar me ouvindo falar agora, mas quem conseguiu pegar só do meio para frente vai conseguir ver depois, porque ela vai ficar salva no Instagram. As informações sobre o vestibular estão no site do INSPER, as informações sobre o programa de bolsa estão no site do INSPER, informações sobre trilha integrado, tudo que a gente falou aqui também estão lá. Então é importante a gente pedir para vocês olharem isso. E acho que eram essas informações que a gente tinha que passar aqui. A gente precisa acabar um pouquinho antes, para não ser cortado, mas Piero gentilmente me lembrou no papelzinho que eu estou me sentindo muito importante, sentindo praticamente o Gugu com o papelzinho falando que eu tenho que falar, é dia dos professores, então parabéns para a Natália. Nath, se Parabéns, puder... Rafa. Parabéns para os nossos colegas e colegas que estão assistindo aqui, que a gente sabe. E é isso, gente. Bom, a gente está... Enfim, vocês têm... A gente não tem presença de palco, a gente termina de falar, fala, e aí, como conta que como é que a gente termina? Não sei, podia ter uma vinheta e subindo e entrar os créditos assim aparecendo na tela, mas não aconteceu isso. Mas é isso, gente. Tchau para vocês. Tchau, gente, obrigada.